5 cidades do sul do estado tiveram que interromper a captação de água devido ao vazamento de óleo que atingiu o Rio Paraíba do Sul. O repórter Marcelo Castilho está em Volta Redonda, um dos municípios atingidos, e conta por telefone como está a situação na região. Por causa do vazamento de óleo diesel, 4 cidades do sul fluminense continuam com a captação de água interrompida. São elas Quatis, Resende, Volta Redonda e Pinheiral. Em Barra Mansa, apenas 20% do abastecimento foi normalizado. Porto Real voltou a captar água nesta madrugada. A captação nas outras cidades deve ser normalizada na noite de hoje. Técnicos do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, devem fazer novo sobrevoo para monitorar a mancha de óleo diesel que chegou ao sul do estado na tarde de segunda-feira e já tinha atingido 30 quilômetros de extensão, sendo encontrada nos rios Formoso, Sesmaria e no Paraíba do Sul. Apesar disso, ela já estava bastante fina na superfície e em processo de degradação. Algumas escolas públicas das cidades do sul fluminense continuam fechadas. Ainda não foi divulgado algum dado oficial sobre os danos causados pelo vazamento de 8 mil litros de óleo diesel de dutos da Transpetro, em São José do Barreiro, interior de São Paulo. O acidente foi causado por criminosos que tentavam roubar combustível e danificar uma válvula, o que fez o óleo ser despejado irregularmente. Dos 8 mil litros que vazaram, cerca de 3 mil chegaram ao estado do Rio. Marcelo Castilho, de Volta Redonda, para o Repórter Rio. E a SEDAI garantiu que o vazamento que atingiu o Paraíba do Sul não vai chegar ao Guandu, que abastece a região metropolitana do Rio. A repórter Estefânia Azevedo tem os detalhes ao vivo. Estefânia, boa tarde. Boa tarde, Carla. Essa situação do vazamento de óleo no Rio Paraíba do Sul está sendo monitorada pela SEDAI e até o momento não será necessário interromper o fornecimento de água para a região metropolitana do Rio. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, notificou a Transpetro, que é a empresa responsável pelo abastecimento, para minimizar, tomar as providências necessárias para minimizar os efeitos do acidente, e as possibilidades de que haja multa à empresa ainda não foi descartada. O Ministério Público Federal instaurou inquérito para apurar o caso e concedeu à Transpetro um prazo de 15 dias para prestar esclarecimentos sobre o assunto. E quando a gente fala de vazamento de gás ou de óleo em rios, a preocupação é que esse tipo de acidente cause algum prejuízo à saúde da população, com contaminação ou algo desse gênero. E sobre isso nós vamos conversar agora com o professor da UERJ, o engenheiro civil e sanitarista Adacto Ottoni. Boa tarde, Adacto. Existe esse risco de contaminação? Existe o risco de contaminação, é claro que existe. O petróleo, é uma substância tóxica, ela afeta não só a qualidade da água, podendo prejudicar o abastecimento de água da população, mas também ela pode gerar uma contaminação da cadeia alimentar, fitoplâncton, zooplâncton, peixes menores, peixes maiores, e indiretamente contaminando, destruindo a cadeia alimentar e contaminando os peixes. Então, na realidade, o problema é preocupante e só mostra como está frágil o sistema de licenciamento no Brasil. Porque se você tivesse um processo de monitoramento ambiental do rio, sensorizado minimamente com parâmetros como turbidez, pH, oxigênio dissolvido, que são parâmetros baratos, você obrigando as empresas que têm seus empreendimentos a monitorar antes e depois da empresa do rio, obrigatoriamente nesses parâmetros, você em tempo real saberia, porque vai aumentar a turbidez isso, e rapidamente o gerente ambiental da empresa iria tomar medidas, o órgão ambiental. Infelizmente, isso não aconteceu, ficou vazando durante 2 horas o óleo diesel, como aconteceu no acidente de 2000, aquele vazamento da Petrobras para a Baía de Guanabara, durante 2 horas vazou uma quantidade enorme, que poderia ter sido minimizada se tivesse sido feito um monitoramento de pressão na tubulação, que vai reduzir pressão e vazamento. Então, esse tipo de coisa deve servir como lição para a gente, para que a gente cobre dos órgãos ambientais um processo de licenciamento mais rigoroso, para que a gente previna tragédias como essa, acidentes que podem colocar em risco a vida da população e o meio ambiente. Tá certo, muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Carla?